Olá, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Aqui já é de tarde, né? Eu estou voltando com um modelinho de um outro coelhinho, tá? Esse aqui é um coelho todo articulado, é. Então, eu tenho as orelhinhas, eu já dei uma adiantada, tá, meninas? Porque é bem simples de fazer. É bastante peças, mas não é nada complicado. Eu vou estar mostrando os moldes para vocês. Só algumas coisas que muda dos modelos anteriores, mas é pouca coisa. Então, assim, aqui está nosso molde do bracinho, tá? Eu já rabisquei, como vocês podem ver. Porque às vezes eu tiro o molde e eu acho que está muito curto, aí eu aumento um pouquinho, mas lá vai estar os moldes bem bonitinho, bem certinho para vocês, tá? São marcaçãozinhas minhas que eu faço, e aí depois quando eu retorno de fazer novamente, já está tudo ali marcadinho, aí eu lembro que o que eu mudei e o que eu não mudei. Então, por isso que sempre quando às vezes vocês olharem meus moldes, eles vão estar assim. Então, bracinho, a perninha, né? Meus moldes também são reciclados, tá? Então, a minha perninha, vocês verifiquem que aqui é além da minha medida normal do meu pezinho. Como eu falei para vocês, eu não sou desenhista, tá? Eu não sei desenhar moldes. Meus moldes eu pego aqueles que estão disponíveis na internet e aí eu mexo neles conforme a minha necessidade de cada modelo que eu vou fazer. Então, vocês vejam que aqui eu deixei aqui mais ou menos 1 centímetro a mais, mas depois eu vou estar explicando para vocês. Na hora da montagem vocês vão entender o porquê. Então, esse aqui seria o molde normal do pezinho, mais esse 1 centímetro. Mas lá no molde para vocês que eu vou disponibilizar já vai estar com esse 1 centímetro, mas eu vou fazer essa marcaçãozinha só para vocês não esquecerem, tá? Então, aqui eu tenho o corpinho, tá? Do meu coelhinho, parte do bumbum, barriga, pescoço. Aqui do lado a aberturinha, vocês veem que nos outros moldes normalmente eu deixo em cima, nesse não. Nesse eu vou fazer redondinho e a abertura vai ficar do ladinho, tá? Então, aqui eu tenho a orelhinha, tá? Inteira também, toda. A abertura vai ficar aqui em cima. Aqui eu tenho a cabecinha, tá? Do meu coelho, vai ser um coelho. O coelho, gente, para menino, eu vou deixar a abertura aqui, tá? Mas aqui assim. Por quê? Porque o coelho, ele vai ter um chapéuzinho. E eu vou estar encaixando o pescoço do coelho. Se for uma coelha, aí pode deixar a abertura aqui na parte de cima, tá? E aí enche por aqui, e daí pode estar na hora de costurar, vocês estarem pregando a cabeça dela direto no pescocinho, tá? Porque assim, normalmente a coelha, a gente coloca um chapéuzinho e tal. Esse aqui também vai ter um chapéuzinho, tá? Só que se eu colocar um chapéuzinho menor aqui, vai ficar aparecendo a minha costura, tá? Na hora de colocar. Mas depois, na hora de eu colocar a cabeça, eu vou explicar direitinho para vocês esse passo. Então, são duas opções, ou deixa aqui, ou deixa na parte de cima, se for daí colocar, ou não colocar um chapéuzinho, nada, tá? Daí a abertura fica aqui na parte de cima, que depois é mais fácil de esconder, tá? Só para não ficar aparecendo, mas aí depois eu vou explicar no passo a passo que fica mais fácil. Esse molde aqui é da sola do meu pé, tá? E esse aqui é a solinha do pé do meu coelho. Mas esse aqui eu vou estar explicando para vocês bem certinho, porque de 2 moldes, daí vocês vão entender mais certo na hora da montagem. Então, aqui eu já costurei, tá, menina? Só para adiantar o expediente, para o vídeo não ficar assim muito longo também, né? Então, o que que eu fiz? Aqui as minhas orelhinhas. Eu estou trabalhando aqui, meninas, até eu vou mostrar para vocês, com o véu boa, tá?
tô usando essa cor, um bege mais escurinho, um pouquinho, né? E o que que é importante no véu boa? No véu boa, ele, como toda a pele, ele tem o sentido, tá vendo? Então, eu passo a mão, aqui o pelinho se ajeita. Se eu fizer assim, olha, o que que ele faz? Então, toda peça que eu for cortar, vocês podem verificar aqui, tudo eu cortei na mesma direção, tá? Não posso pegar o pezinho, cortar um pezinho assim, e aí venho e encaixo o outro pezinho assim. Porque na hora que vocês forem montar, a hora que vai pegar, ó, o pelinho dele, ele arrepia para um lado e outro para o outro. Então, o véu boa, tudo que for pele, ele tem o lado certo, tá? Então, a gente precisa respeitar sempre esse tecido, porque aqui ele está todo para baixo. Olha, eu passo a minha mão, tá vendo? Olha, ele tá todo aqui embaixo, tá? Olha, se eu faço assim, ele arrepia. Então, por isso, tem que se atentar a isso aqui. Na hora de riscar também, vou riscar a minha peça, a gente nunca dobra assim, tá? Pra cima. Então, vocês vejam que aqui está a areola do meu tecido, né? Então, eu nunca dobro assim, tá? Porque daí um lado vai ficar o pelo para baixo e o outro vai ficar arrepiado. Aí, qual é a forma correta de fazer? É dobrar assim, né? Então, tá minha auréola aqui e eu dobro sempre assim, e aí eu vou riscando e corto, tá? Então, é pequeno segredo, mas que às vezes a gente vai fazer e a gente não se atenta. E eu perdi muita peça, assim, na hora de fazer, porque está acostumado com tecido, né? Que não tem o pelinho. E aí a gente acaba cortando dessa maneira mesmo. Mas aí um lado ficou bom, o outro ficou arrepiado ao contrário. E ele já, você de longe, você percebe que a peça está diferente, tá? Então, sempre que for cortar assim, e sempre com o pelinho para baixo. E aí, vocês até podem estar marcando lá no molde de vocês. Faz uma flechinha lá, assim, né? Aí, você já vai saber o sentido do fio, tá? Eu aqui não coloquei, porque eu já tenho mais prática, assim, de fazer. Então, as minhas orelhinhas, o que que eu fiz aqui? Eu vim aqui, tá, gente? Fiz uma costura, tá? Na peça inteira, de cima, aqui embaixo, virei o meu pezinho e vim costurando. Então, eu vou encher por aqui, então não precisa deixar abertura na orelha. Nesse aqui eu estou fazendo os dois lados da orelha com a mesma cor, mas caso vocês queiram colocar um véu boa rosinha ou até um tricoline rosinha, mas corzinha assim de pele, vocês podem estar colocando. Eu não coloquei porque eu não tenho véu boa rosa clarinho. Eu estou só com o escuro e ele é bem pink, então aí não ia ficar legal, né? Ainda mais se tratando de um coelho para menino. Porque eu estou fazendo para menino, porque daqui uns dias já começa a chegar a época da Páscoa, né? E a gente aqui tem alguns meninos para presentear, então, e são pequenos ainda. Então, às vezes, meu filho gosta de dar um chocolate, ele tem afilhado e tudo, e dá um bichinho, alguma coisa junto, só que são só meninos, não temos meninas. Então, por isso que eu faço meninos. Aqui no meu bracinho também, olha. Então, esse bracinho, a abertura vai ficar aqui em cima, tá? E aí, eu vim com a costura toda a minha volta, tá? Retrocesso, começo e final nos dois bracinhos. Eu vou encher esse bracinho mais ou menos só até aqui, tá? Aqui depois, na hora que eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês. E aqui eu vou passar uma costurinha, pode ser uma costurinha à máquina, pode ser pontinhos à mão, pode fazer pontinhos e dar lacinho, aí depende de cada uma, tá? Então, aqui também ele vai ficar mais ou menos aqui, claro que depois eu vou verificar a medida bem certinha ali. O meu corpinho, então, meu corpinho também, olha, aqui está a minha aberturinha, né? Comecei com retrocesso, vim dei toda a volta no corpinho, até aqui na outra marcação. Aqui na hora de cortar, meninas, eu vou deixar aquela sobra, tá, de tecido.
em todas as partes que eu tenho que deixar essa abertura assim dos lados, tá? Que é justamente para eu acertar bem seladinho, para que isso aqui fique bem retinho, bonitinho. Se a gente não deixa, às vezes na hora de costurar, a gente acaba pegando mais, e aí ele faz um afundado para dentro, não fica legal, sabe? Então, sempre já até na hora de cortar, às vezes eu nem deixo nos moldes, mas é que eu já tenho essa prática, então eu chego aqui, já que eu corto e deixo mais tecido nessa parte da abertura ali. Então, a minha cabecinha também, comecei aqui, passei toda a minha costura, terminei aqui em cima, porque como eu vou deixar a minha abertura aqui, tá? Aí depois também, na hora aqui de fazer a abertura, eu vou medir o meio e a altura que eu quero, daí eu vinco com a unha, tá? E o mesmo tanto que eu abro para um lado, eu abro para o outro, para não entortar a minha cabeça na hora de eu fechar, tá? Pezinho também, olha aqui minha aberturinha. Às vezes eu vou puxando mais pra lá, meninas. Aí sempre tem que dar uma olhadinha. Então, aqui também é minha abertura. Aqui também eu vou deixar, tá? Uma sobra de tecido, para depois eu estar fechando daí com os pontinhos invisíveis. Venho aqui em cima, olha, começa aqui em cima, dou retrocesso, venho passando a minha costura toda, até aqui embaixo, e aqui eu paro, tá? Também dou retrocesso. E aqui também, começo um retrocesso, venho até aqui embaixo e retrocesso. Então, aqui fica a minha abertura, do outro lado da mesma maneira. Eu vou estar começando com vocês a fazer a parte do pezinho primeiro. Por quê? Porque esse pezinho, ele é um pezinho mais trabalhosinho, assim, da gente fazer, né? Pra ficar uma coisa, assim, bem fofa, bem bonitinho. Até por questão, às vezes, de estar colocando sapato, às vezes não vai colocar sapato e tal. Então, por isso que eu começo sempre essa peça pelo pezinho. Faço todas essas costuras e daí venho com o pezinho. Eu vou cortar um e aí a gente faz um pezinho. Eu vou fazer um pezinho junto com vocês para vocês verem bem certinho como é que faz. Eu só vou vir, deixo meio centímetro ali, tá? Essa aqui e esse tecido é bom, eu não preciso ter muita preocupação aqui, tá? Com essa meu corte, porque diferente da malha ou do algodão cru, ele não aparece nada pro lado direito. Já na malha algodão cru, sempre acaba aparecendo um pouquinho, né? Então, por isso que a gente tem que procurar fazer esse corte mais perfeitinho. Aqui, gente, olha, vou dar uns picozinhos com muito cuidado para não cortar o fio da costura, tá? Caso cortou, não precisa colocar a peça e fazer outra. Vai ali na máquina, vem, refaz, pega o pontinho um pouquinho mais para dentro da peça, tá? E ajeita. Então, olha, ele já vai abrir, não vai ficar enrugadinho ali em cima do meu pé, tá? Posso até vir um pouquinho mais aqui para baixo. Aqui eu vou cortar já no que eu terminei a minha costura, tá? Bem rentinho, porque eu já deixei o meio, aquele 1 centímetro de sobra, então não preciso deixar com um pouquinho a mais de sobra aqui. Minha lateral também eu venho aqui, corto, deixo meio centímetro ali, tá? Olha, cheguei aqui na minha aberturinha, eu só viro lá, que eu vou cortar um pouquinho só porque pegou bem na dobra do tecido. Então, olha, já ficou meu cantinho, já ficou meu tecidinho aqui, que é o suficiente, olha, para eu estar costurando depois. Bom, gente, agora, o que é aquele 1 centímetro que eu deixei? Eu vou até deixar a régua aqui, que já fica mais fácil. Então, agora, eu vou desvirar esse meu pezinho. Olha. Olha, e ele não ficou enrugadinho, ó. Ficou bem bonitinho. Então, eu vou pegar agora aqui, meninas, mais ou menos assim,
um meio centímetro, um pouquinho mais de meio centímetro. Eu vou até fazer uma marcação aqui, que daí vocês conseguem visualizar melhor. Vou fazer, vocês também podem fazer esse risquinho lá, tá? Eu estou pegando mesmo tanto de um lado para o outro, tá? Só que assim, como a gente faz, aí você já... chega um tempo que você já sabe o quanto mais ou menos é 1 centímetro, quanto que é meio. Você não precisa estar medindo, tá? Mas se vocês não tiverem, vocês venham com a régua aqui, tá? Coloca ali e marca lá no final aqui e passa o risco. Ou se já tiver prática, não precisa nem passar esse risco. Bom, meninas, o que que eu vou fazer agora? Antes de eu estar encaixando a minha solinha aqui de papelão e tudo mais, já vou estar mostrando para vocês, eu vou fazer um alinhavo, tá? Nesse meu meio centímetro. Eu aqui estou usando uma agulha bem fininha, tá? Porque facilita, velcro sempre, ele é um tecido mais grossinho assim, se a agulha é mais grossa, aí fica ruim para estar fazendo esse fuxiquinho. Nós vamos fazer um fuxiquinho. Então, vocês vejam que eu não prendi o meu fio, olha, a ponta do meu fio está aqui, está solto, tá? E assim que eu vou deixar ele ali. E eu vou vir fazendo todo esse fuxiquinho aqui, em toda essa minha volta. Pode estar fazendo pontinhos bem pequenininhos. Aqui eu vou fazer um médio para não demorar muito, tá? Mas ele depois não vai aparecer, pode ficar sossegadas. Acho que tá dando bem para vocês visualizar. E eu estou acompanhando o meu risco, tá? Eu sou um pouco lenta para fazer esse tipo de serviço. Mas no final dá certo. Ele é um coelho muito bonito. E aí a maneira de fazer tanto pro coelho como pra coelha é o mesmo molde, né? Só daí vocês podem estar mudando as cores, a roupinha também. Vem aqui, termino bem rente onde eu comecei. Tá? Eu vou abrir por enquanto. Só vou puxar mais meu fio, que eu deixei meu fio muito curtinho lá. Pronto. E agora eu vou cortar. Vou tirar essa régua daqui. Então, agora, meninas, eu vou pegar aqui a minha solinha, tá? Eu fiz de papelão mesmo, tá? Esse aqui até é a tampa da caixa de um sapato, de um tênis que tinha ali, que meu filho comprou. E aí, essas coisas todas eu vou guardando, sabe? Eu não coloco nada fora. Ele fica louco, ele disse, mãe, você fica fazendo concorrência com o pessoal por aí, eles que esses... pessoal que leva, né, essas caixas, essas coisas para reciclar. Daí eu digo, eu faço, eu digo, porque esse aqui eu preciso. Bom, aqui nós temos o pezinho, a base, do pezinho que vai ser encaixado aqui. Da sola, do sapato, do pezinho. Então, vocês verifiquem que aqui eu anotei dentro, vai estar anotado lá no molde de vocês. Por quê? Porque ele aqui, ele tem uma parte mais retinha, tá? E aqui ele vem e faz uma volta. Assim, não é muita diferença, não é? Mas depois no costurar e no montar, ele vai ter essa diferença, tá? Então, quando vocês forem cortar, tem que cortar espelhado. Senão, daí fica dois pro mesmo lado, né? E nós queremos espelhado, olha.
Então, a parte de dentro, e daí eu já marquei dentro aqui e marquei mais um D aqui, que eu sei que os dois lados é a parte de dentro, então depois quando a gente coloca, a gente acaba se perdendo. O que acontece é que, como era mais fino, né, eu coloquei dois, tá? E passei um durex aqui, só para ele ficar mais resistente, tá? Vocês podem estar fazendo isso. Quando vocês querem, que é uma peça maior assim que precisa, normalmente às vezes eu coloco dois papelão, tá? E eu achei que ia ficar meio fininha, eu faço assim, porque ele vai ficar lá dentro e isso aqui não vai estar aparecendo, tá? Vocês podem ficar sossegadas. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui e aqui eu vou estar colocando plumante. Vocês já vão entender. Só pegar meu plumante aqui que eu acabei esquecendo. Eu sou bagunceira mesmo, meninas, não tem jeito. Então, eu venho aqui e coloco um pouco de plumante aqui dentro. Tá? Olha. E aí, depois, eu vou estar puxando e franzindo, tá? Tudo isso lá pra dentro. Mas antes de eu fazer isso aqui, meninas, eu tenho aqui dois tecidinhos, que é a base do tecido, tá? Então, aqui dentro, olha, eu tenho a solinha do pé, eu coloquei assim para vocês entenderem melhor, né? Então, aqui dentro eu tenho a solinha do pé, e esse aqui é o tecido que eu vou estar recapando o meu papelão, tá? Então, esse aqui é o molde do papelão, tá? E esse aqui é o molde do tecido que vai por cima. Outra coisa que a gente precisa ter cuidado aqui, porque assim, se vocês verificarem aqui a parte do pezinho, ele é mais reto e aqui ele é mais redondinho, tá? Então, o meu tecido, ele precisa estar com a parte do pelinho pra cima, olha, lá. E ele desce, olha, na parte mais redondinha, tá? Porque se vai colocar esse coelhinho sentadinho, olha, se eu coloco ao contrário, ele vai ficar todo arrepiado, tá? Então, eu coloco ele assim, tá? Então, a parte redondinha pra cima e o pelinho pra baixo. O que que eu vou fazer aqui? Aqui também eu vou fazer um fuxico em volta, tá? Esta parte posso colar? Posso colar também, tá? Economia de tempo, tudo mais, mas que nem eu sempre falo pra vocês. Eu me atrapalho muito na hora de colar, aí eu puxo de um lado, do outro lado não parece que não colou direito, parece que ficou sobrando tecido. Quem tem prática de lidar com cola, isso aqui faz no instantinho. Então, como eu não gosto de estar trabalhando com a cola, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um fuxico em volta, tá? Como eu disse, esse aqui é do gosto, do jeito que cada uma, né, acha mais fácil de trabalhar. Eu acho mais fácil fazer isso aqui do que colar. Algumas artesãs acham mais fácil colar. Eu já ensinei esse pezinho, porque esse pezinho aqui é um pezinho básico, meninas, para bichinhos articulados, bonecas articuladas também, tá? Pronto. Sempre começa pela parte de trás, tá?
Que aí depois, a hora que eu encaixo ali, eu já sei o que tá... que é onde eu terminei aqui a parte de trás. Aí eu venho aqui, pego meu papelão, a sola lá do papelão, abre um pouco mais, a gente sempre acaba apertando ali, e encaixo ele aqui dentro. Olha. Que nem eu falei, é do gosto de cada um aqui. Aí vem aqui, só puxo o meu fio, olha, e ele já encapou ali bem certinho. Mas como eu disse, cola errado, não é errado, é o gosto de cada um. Eu venho aqui de uns pontinhos. Olha, ele fica bem firminho no lugar. Aqui ainda, meninas, vocês daí pode estar passando um pouquinho de cola, tá? Se vocês quiserem daí pra fixar bem, pra ele não ficar escorregando depois, tá? Pro ladinho. Normalmente eu venho aqui e faço assim, olha. Eu prendo um lado no outro, tá? Porque aqui meu fio já tá um pouquinho curto. Vou só trocar o fio rapidinho ali. Você pode estar já colocando um fio bem comprido na agulha pra fazer. É que se eu coloco um fio muito comprido aqui na hora que eu for fazer, começar a embolar, aí fica pior ainda. Vamos lá. Vim, olha, até aqui em cima. Aqui eu pego aqui em cima. E dou um pontinho aqui embaixo. Opa! Aqui já faço um pontinho de acabamento também. Fio 10 gosta de bolar, às vezes de fazer uns nozinhos. Olha, e a solinha do meu pé já está pronto. Tá vendo? Aqui e aqui. Então, essa parte eu vou reservar, tá? Do ladinho aqui, que eu ainda vou encaixar a outra parte aqui dentro, tá? O outro papelão aqui dentro. Olha. E aí, eu vou estar encaixando, e daí sim, eu vou pegar e vou vir aqui, olha, e vou ajustar aqui o quanto eu quero, tá? Bem certinho.
Aí depois eu vou vir com a outra parte do papelão, tá? Outra parte que já tá encapada com papelão. E daí na parte de cima, tá? Mas esse eu já continuo no próximo vídeo, tá, meninas? E aí a gente vai fazer uma costura unindo a parte de cima com a parte de baixo. Aí vocês vão verificar que ele vai ficar um acabamento bem perfeitinho. Mas eu volto continuando aqui bem certinho com vocês, tá? É que meu tempo está terminando, então não vai dar tempo de eu fazer tudo agora.